Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Boa noite. Hoje, mais uma leitura bíblica, seguindo aqui o Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Mas antes, se você é novo por aqui, eu sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos devocional às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, e leitura bíblica às 22 horas. Nosso foco é na palavra. Foco na palavra do Senhor, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que a gente alcance o maior número de pessoas, tanto nos nossos devocionais quanto nas leituras bíblicas, tá bom? Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então, chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Ele disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bem, servo bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a sua mina. Eu a conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe o que não semeou. O Senhor respondeu: Eu o julgarei com as suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. Em seguida, disse aos que estavam ali: Tomem dele a mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu digo a vocês que a todo que tem será dado, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e de Betânia, junto ao monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Ao entrarem nele, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e o tragam aqui. Se alguém lhes perguntar por que o estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes havia dito.
Enquanto desamarravam o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: Por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles respondeu: O Senhor precisa dele. Eles o trouxeram a Jesus. É engraçado essa. Se você prestar atenção, é muito interessante isso, porque Jesus manda ir buscar um jumento e fala como é que o jumento vai estar e o que é para eles falar pro dono do jumento. Aí quando eles estão desamarrando o jumentinho, aí vem os donos do jumento: Ei, o que vocês estão fazendo aí? Vocês estão desamarrando o meu jumento? Vão levar ele embora? Aí os discípulos falam assim: O Senhor precisa dele. Glória a Deus por isso. Eles o trouxeram a Jesus. Então lançaram os seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele se aproximou da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente e em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glórias nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu digo a vocês, respondeu, que se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximaram e viram a cidade, Jesus chorou por ela e disse: Ah, se nesse dia você compreendesse o que traz a paz. Todavia, isso agora está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Meu Deus, que palavra difícil. Então ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito: A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Todos os dias ele ensinava no templo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo, mas não conseguiam encontrar uma forma de fazê-lo, porque todo o povo estava fascinado pelas suas palavras. Certo dia, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o evangelho, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, que lhe perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Ele respondeu: Eu também faria uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creem nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão convencidos de que João era um profeta. Por isso responderam: Não sabemos de onde era. Jesus então disse: Tampouco direi com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e foi fazer uma viagem por longo tempo. Na época da colheita, enviou um servo aos seus lavradores para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Os lavradores, porém, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, mas eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o dono da vinha disse: Que farei? Mandarei o meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Quando, porém, os lavradores viram o filho, combinaram uns com os outros, dizendo: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: Que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: Então, qual o significado disto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam um meio de prendê-lo imediatamente, pois perceberam
que era contra eles que havia contado aquela parábola. No entanto, tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espias que se fingiam de justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espias lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a astúcia deles, disse-lhes: Mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam. Ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua mulher, mas não deixar filhos, o irmão desse homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Isso era a lei do levirato, tá? Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Então o segundo e o terceiro casaram-se com ela, e de igual modo os 7 morreram sem deixar filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e dão em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casam, nem se dão, e nem são dados em casamento, nem podem voltar a morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Agora, no relato da sarça, Moisés mostrou que os mortos ressuscitam quando ele chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. Assim, ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Então Jesus lhes perguntou: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi afirma no livro de Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Davi o chama Senhor. Então como ele pode ser seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, Jesus disse aos seus discípulos: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar com roupas especiais e amam as saudações nas praças, os assentos mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra dos banquetes. Devoram a casa das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses homens serão punidos com maior rigor. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: Em verdade lhes digo que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Alguns dos seus discípulos comentavam sobre como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Jesus, porém, disse: Disto que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mestre, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que estão prestes a acontecer? Ele respondeu: Tenham cuidado de não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então, lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes dos céus. Veja que Jesus já falou tudo o que vai acontecer.
tudo o que vai acontecer o Senhor já falou. Antes, porém, de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e de governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Contudo, convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois darei a vocês palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Ganhem a vida de vocês por meio da perseverança. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes serão os dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, ficarão apreensivos com o que sobrevirá ao mundo, pois os poderes celestiais serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Então verão. Não existe esse negócio de Jesus vir e ninguém ver, ok? Não existe isso. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Jesus também lhes contou essa parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês veem isso e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo o reino de Deus. Em verdade lhes digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações desta vida. E aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha. Pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a terra, sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e, ao entardecer, saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Amém? Bons ensinamentos para as nossas vidas aí nesses últimos 3 capítulos, tá bom? Dorme com Deus, que o sono dos justos te alcance e você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, um sono tranquilo, tá bom? E amanhã, se Deus permitir, às 8h30 da manhã, o nosso devocional. Deus abençoe e a paz do Senhor.